o nome, não a cara. Deixem-me só fazer uma contextualização, portanto, para quem ainda não nos conhece, o Pedro que está comigo, nós os dois integramos a equipa da Cidadania e Juventude, aqui da Câmara de Valongo. O Pedro está com o processo e, portanto, eu pedi-lhe para ele estar nesta reunião porque ele pode ter dúvidas bem mais técnicas do que eu, propriamente dito até. Está bem? Está bem, está bem. Então, antes de passarmos ao início desta nossa conversa, peço-vos autorização para fazer a gravação. Este trata-se de um projeto financiado pela União Europeia e, dadas as circunstâncias, é importante também termos todas as evidências de que as atividades estão a ser realizadas, tem também como uma forma de transparência. Então, vamos gravar e temos connosco a Gisela e o Pedro, que são do município de Valongo, em Portugal. E também o Maurício, que é o coordenador do projeto, em Brasília, e a Isabela, também da equipa do projeto, por parte da CNM, e o Giovanni, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Maurício, queres começar ou podemos nós ir guiando a conversa? Sem som. Agora não sabe qual é o microfone que funciona. Comecem aí, mas... E agora se escuta. Começa aí você rapidinho, deixa eu só configurar mais uma coisinha no microfone. Tá bom, tá bom. Começa, faz só uma rápida introdução, falta só uma coisinha aqui para configurar. O Pedro está presente, diz sim. Sim. Então... sim. Não, que não sei se está presente, embora sem vídeo. Está. Ok, está bem. Então, aqui, Gisela e boa tarde. Pedro. Boa tarde a todos e todas. Olá, Pedro. Estou aqui, sim. Olá, Nelson, viva, como vai? Este é um projeto de cooperação tripartida que prevê o envolvimento de entidades do Brasil, ou 20, aliás, municípios brasileiros, 12 de Portugal e 8 de outros países da América Latina. Foi feito um processo de abertura de candidaturas, para já no Brasil e em Portugal, e estamos agora na fase de definir quem são as entidades que vão entrar na cooperação ao abrigo do projeto, e nós recebemos aqui a candidatura de Valongo, que agradecemos, e a candidatura de Valongo, ela insere-se em 2 clusters temáticos do projeto, tendo como cluster preferencial os espaços inclusivos e a inovação cultural e social, e depois como cluster secundário o desenvolvimento económico e a inovação. A vossa candidatura tem o nome de Comunidade Mais Esclarecida, Comunidade Mais Participativa. Ela é bastante detalhada e tem aqui inúmeras atividades que são desenvolvidas pelo município de Valongo, nesta área, digamos, da participação cidadã. Mas eu pedia à Gisela ou ao Pedro, como vocês entenderem, se podem fazer, eu diria, em 5 minutos, uma breve síntese desta vossa proposta, ou seja, é normal, quer eu, quer o Giovanni, por estarmos em Portugal e temos já uma relação de algum tempo com o município de Valongo, conhecemos melhor o vosso trabalho, mas os nossos colegas da CNM estão mais longe dessa realidade e, portanto, era importante que vocês pudessem fazer essa síntese. Não precisa de ser nada detalhado, mas é para darmos aqui uma ideia do que têm para propor no âmbito da cooperação, para já nesta primeira pergunta. Pode ser? Pedro, vocês já me escutam ou não? Já. Ah, que bom. Sim. Pedro, desculpe. palavra. Gisela, se calhar fazes tu, que eu não sei se me estão a ouvir bem. Estamos, mas eu posso... Posso só fazer uma rápida apresentação agora que eu estou com o áudio de novo, só para dizer boas-vindas. Primeiro, do lado brasileiro, meu nome é Maurício Zanin, nós gostaríamos de agradecer muito a candidatura de vocês e nós acreditamos que essa perspectiva de trabalho, ser um trabalho de longo prazo, pelos próximos 3 anos, pelo menos. Nós estamos num projeto extremamente particular e diferente, em que as coisas vão ser construídas durante o processo, que é super adequado para o processo de inovação. Do lado dos municípios brasileiros, nós estamos vivendo uma realidade muito mais intensa e competitiva, ou seja, vocês aí têm as candidaturas basicamente com pessoas que já têm um nível de maturidade bastante alto, e aqui nós temos mais de 50 municípios cadastrados em diferentes clusters, todos ávidos e desesperados para começarmos a interagir em conjunto.
e já em mais 6 meses nós vamos incorporar outros 16 municípios da realidade brasileira e 8 municípios latino-americanos. Então, assim, nós gostaríamos muito de ouvi-los, agradecemos demais a possibilidade dessa troca de experiências e de dupla via. Então, ficamos aí à disposição desde já para trabalharmos em conjunto, tá? Ok, muito obrigada. Então, o nosso projeto Comunidade Mais Esclarecida, Comunidade Mais Participativa é um projeto que já tem 7 anos. Nós, desde logo com a entrada e a mudança de partido aqui em Valongo, nas eleições autárquicas, houve aqui uma mudança de partido e o novo presidente entrou com uma visão muito clara daquilo que pretendia para o seu território. E quando eu digo o seu território é porque é mesmo o dele, ele é um residente aqui do nosso concelho e é um político com muita experiência já ao nível da governação, mas com uma grande ambição, que era trabalhar para o território onde ele estava, portanto, onde ele nasceu, que era Valongo, e desenvolvê-lo. Quando ele entrou, ele trazia na cabeça dele uma missão muito clara, que era deixar em Valongo uma marca de crescimento pessoal ao nível do território e ao nível das pessoas. Ele desenvolveu um projeto onde a ideia era conseguirmos trabalhar o território de forma a torná-lo mais sustentável, portanto, mais amigo de todas as pessoas, mais inclusivo, muito mais atrativo do ponto de vista económico e também mais bonito. Era muito importante para ele que o nosso concelho se desenvolvesse de maneira a que as pessoas quisessem viver aqui e se sentissem confortáveis a viver aqui. E depois também ao nível das pessoas. Ele percebeu desde o primeiro minuto que se nós não investíssemos nas pessoas não nos adiantava nada investir nos locais. As pedras e as casas e os edifícios e as bibliotecas não são nada sem pessoas. E por isso nós trabalhamos todos os dias neste conceito de, nós dizemos que o nosso objetivo são 100 mil projetos individuais, porque nós temos cerca de 100 mil habitantes e, portanto, nosso projeto pessoal é conseguirmos identificar as necessidades de cada nicho populacional e trabalhar com essas pessoas na lógica da construção de uma cidadania ativa. Portanto, o nosso objetivo é que as pessoas se tornem mais envolvidas na construção da comunidade e com isso desenvolvam outros princípios e outros valores, como o respeito pelo próximo, o respeito também por si, pelo seu autocrescimento e o respeito pelo espaço onde todos vivemos. Ao fazer isto, criamos uma série de projetos, alguns de desenvolvimento pessoal, por exemplo, desde logo um dos meus favoritos, e desculpem, mas não consigo deixar de o referir porque é mesmo um dos meus favoritos, é um projeto de leitura. E chama-se Ler Não Custa Nada. E então o que é que o Presidente fez? Criou um orçamento para todas as nossas bibliotecas municipais, por forma a que cada pessoa que queira ler algum livro que não haja na biblioteca, só tem que dirigir a um dos funcionários e identificar o livro, identificar o autor, e no espaço de algum tempo o município compra esse livro e faz esse livro chegar à pessoa. Isto para que todas as pessoas possam ter acesso aos livros que desejarem para o seu crescimento pessoal. Num plano já de um crescimento mais ao nível da comunidade, falo de projetos mais participativos. Temos vindo a desenvolver projetos de educação para a cidadania, onde desenvolvemos algumas ferramentas, o Manual Breve de Cidadania Local, o Tá Claro, que é um projeto que ensina e explica como é que funciona o orçamento municipal, o curso Breve de Cidadania, a Semana da Prestação de Contas, onde nós informamos a população periodicamente sobre quais são as opções do município, onde é que se gasta dinheiro e como é que se gasta dinheiro e porquê que se gasta dinheiro, permitindo que os nossos eleitos respondam diretamente às perguntas da comunidade, olhos nos olhos, cara a cara, porque é assim que nós gostamos de fazer as coisas. E depois também, num plano de participação efetiva e ativa com os nossos processos de participação pública, desde logo o Orçamento Participativo Jovem, que é também, obviamente, um dos meus favoritos, porque é um dos meus bebés, e por isso eu não podia deixar de falar nele. Não sei se isto responde à pergunta, se querem que eu diga mais alguma coisa. Pedro, se quiseres completar. Não, acho que não é essencial, descreveste bem o projeto, portanto, no fundo, a política que temos vindo a seguir. Portanto, sim, não tinha mais nada a acrescentar. O Presidente diz que quando deixar este projeto,
o grande sonho dele é que todos os cidadãos, que tenhamos cidadãos com capacidade para serem socialmente mais responsáveis e efetivamente mais ativos. E por isso é que, por exemplo, ele criou a nossa equipa de trabalho. Esta equipa não existia, a divisão de cidadania e juventude não existia há 7 anos atrás, existe agora, e o nosso trabalho é exatamente este, é encontrar formas de tornar a nossa comunidade mais participativa. Por isso é que nós, quando vimos o vosso cluster de espaços inclusivos, inovação e desenvolvimento cultural e social, achamos que encaixávamos aqui como uma luva e esperamos que a vossa leitura seja exatamente igual à nossa. Obrigada, Gisela e Pedro também pela vossa síntese sobre o trabalho que estão a fazer. Eu penso que para nós é também muito relevante, quer para nós, quer para os nossos colegas da CNM, entendermos aquilo que podem ser as vossas expectativas relativamente à cooperação, ou seja, na vossa candidatura está claro, digamos, aquilo que vocês têm para oferecer, entre aspas, digamos, ou seja, qual é a boa prática ou as boas práticas que pretendem partilhar, mas gostaríamos também de perceber, porque isso não fazia parte, não estava no formulário, quais seriam as vossas, ou quais são as vossas expectativas, porque isso será útil para nós do ponto de vista de orientar o processo de cooperação e será útil também no processo de seleção dos municípios do Brasil, percebermos até que ponto é que podem existir municípios brasileiros a oferecer aquilo que vocês procuram. Nelson, eu acho que para isso eu só tenho uma resposta. Não há ninguém que não tenha nada para aprender, nem ninguém que não tenha nada para ensinar. E por isso nós temos uma filosofia de abertura também conquistada com esta equipa de trabalho nova, com este presidente novo, que se prende com a lógica de aprendermos todos uns com os outros e desenvolvermos estratégias uns com os outros na lógica de que juntos somos mais fortes. E nessa sequência, o nosso trabalho ao nível das redes tem sido gigante. Eu dizia a uma colega há uns dias atrás, numa reunião de equipa que tivemos, eu trabalho há 24 anos nesta Câmara Municipal. E nos primeiros 16, 17 anos, posso-vos dizer que a nossa abertura não era nenhuma, nós estávamos completamente centrados em nós, ou olhávamos para nós e não olhávamos para o resto do mundo. E com isto estivemos demasiado parados e ficámos muito desenvolvidos em relação a alguns dos nossos parceiros. E nestes 7 anos fizemos uma política exatamente ao contrário. Abrimos-nos para os outros, para aprendermos uns com os outros. E acabo como comecei. Ninguém tem nada que não possa ensinar, nem ninguém tem nada que não possa aprender. Portanto, é nessa lógica que nós queremos estar neste projeto também convosco. Sim, a pergunta era também no sentido de perceber se, claro, temos sempre todos coisas para aprender, é natural, mas era para tentar perceber se aquilo que vocês esperam também é poder beneficiar de práticas, digamos, dos nossos parceiros do Brasil ou de outros países da América Latina, nesta área da participação, ou também noutras áreas que vocês também foram referindo ao longo da candidatura e, portanto, para sermos também, na gestão que se vai fazer da parceria, percebermos como é que podemos casar a oferta e a procura, digamos assim. Sim, claro que sim. O nosso objetivo era na lógica de podermos aprender mais práticas ou melhores práticas e também desenvolver as que já temos, porque obviamente que o caminho ainda está, pelo menos no nosso ponto de vista, ainda está muito longe de chegar ao fim, não é? O nosso projeto está muito, muito, muito longe de conseguir estar terminado e, portanto, todas as aprendizagens e todas as partilhas são mais do que bem-vindas. Não queria citar nenhum projeto em particular, Nelson, porque é um bocadinho ingrato e injusto para mim também, porque não sei, ainda não sei o que é que poderemos vir a adaptar ao nosso município. Agora, uma coisa posso dizer, há 10 anos atrás nós não sabíamos o que era um orçamento participativo, por exemplo, e hoje em dia temos um orçamento participativo que tem 8 edições seguidas. Porquê? Porque aprendemos a fazer com os outros. E por isso é nesta lógica que nós queremos estar envolvidos. Gisela, tem uma área que vocês estão começando a explorar agora e na qual seria particularmente útil ter cidades que já estão avançadas na experimentação. Uma área nova em termos
Sim. Uma coisa que temos vindo a trabalhar, nós começamos a trabalhar o orçamento participativo desde logo com as crianças a partir dos 6 anos e começamos a perceber que que esta ferramenta para nós fazia sentido assim, um orçamento participativo onde pretendíamos incluir as crianças para que seja mais fácil o trabalho, o processo educativo a longo prazo e não o processo educativo só dos adultos. Mas sentimos que ainda há muito para fazer neste processo de inclusão. Nós começamos por incluir há 3 anos atrás uma cláusula nova dentro do nosso orçamento participativo que envolve os séniores, mas achamos que ainda há muito para fazer na questão da integração. E queremos muito desenvolver outras ferramentas de integração onde possamos ter mais nichos populacionais a conversar connosco e a trabalhar connosco. E a outra área, que é uma área que nos interessa muito e que é particularmente desafiante para nós, é mesmo a questão da avaliação de impacto. É percebermos se aquilo que nós estamos a fazer é importante e se traz resultados efetivos, e se não traz, olhar para os processos como eles são e mudar o que tivermos que mudar. É alterarmos enquanto percebemos que há algo melhor a fazer. E esta questão da avaliação preocupa-nos mesmo muito. Ajudei, Giovanni? Posso fazer algum comentário? Força. Toma em conta que os nossos colegas terão que selecionar 20 de 51 municípios que se candidataram, então também podem ter um olho a isto quando ele entrevista as contrapartes brasileiras. Posso fazer uns Força, comentários? Maurício. Primeiro eu quero comentar que eu vejo, assim, ouvindo a sua fala, eu vejo com um brilho nos olhos, ou seja, essa perspectiva da ação da leitura. Isso me faz lembrar muito de quando eu estava no meu município, em que eu fui à biblioteca e a biblioteca era muito ruim, ela era muito antiga. E tinha uma pessoa lá que realmente falou, olha, se você quiser, a gente compra um livro, a gente faz um livro, e eu acabei sendo a pessoa que comprei renovei, toda semana eu ia lá, li um livro e pedia para comprar outro, justamente nesse impacto, e 10 anos depois eu fui trabalhar na prefeitura e aumentei o recurso para compra de livros nas bibliotecas, né? Porque eu realmente percebi esse impacto, né? Então eu vejo aí essa ação de uma maneira muito próxima. Eu acho que, assim, do ponto de vista do projeto de vocês, essa perspectiva de ter 100 mil projetos pessoais, de fazer a pessoa entender que o seu projeto pessoal está associado com a construção de uma cidadania ativa e de um conjunto de ações e de decisões que você vai tomar de fazer o certo, porque é certo, de trabalhar pela comunidade, de trabalhar social. Isso é uma inovação gigantesca do ponto de vista de formação das entidades municipais brasileiras. Por quê? Porque nós temos um currículo escolar que ele é muito fechado, e, apesar de existirem os temas transversais, não é uma coisa de uma natureza do processo de formação. E eu acredito que nós podemos trabalhar isso não só nas escolas, mas também na administração pública municipal, esse conceito de pertencimento, e falar o seguinte, olha, não é porque eu sou uma entidade pequenininha que a gente não pode ter aquilo que a gente fala assim, uma síndrome de vira-lata. Parece que a grama do vizinho sempre é melhor e nós não fazemos o básico. Então, acho que, assim, do ponto de vista de como os municípios vão se beneficiar dessa experiência de vocês, né, da experiência do orçamento participativo, desse conceito de trazer temas relevantes já para a formação das crianças e começar a fazer isso de uma maneira objetiva, para nós, eu já vejo dos 50 aos 15, que dá para a gente adequar aí, vamos ver o processo de seleção. Mas é realmente isso de tentarmos, o que nós estamos tentando fazer? Um match de competências. Por quê? Porque nós temos esse primeiro momento, ou seja, os de Portugal entram agora e já permanecem de maneira constante, mas os do Brasil eles entram em 2 fases. O primeiro 4, então, tem um cluster. Neste cluster, nós vamos cooperar e vamos tentar desenvolver as capacidades de todos. Então, é sempre importante nós estarmos pensando tanto do lado da cooperação prestada quanto da cooperação recebida, porque nós vamos poder tentar achar algum ponto do match para que seja útil essa participação de vocês. Mas eu já os vejo no Brasil ensinando o exemplo de Portugal. Acho que vai ser muito positivo. Maurício, outro dos exemplos que estamos a desenvolver agora, que é assim também outra menina dos nossos olhos, nós estamos a fazer, portanto, aqui temos o Plano Diretor Municipal, que é o nosso documento que expõe a forma como o território pode ser utilizado, por ponto de vista dos particulares e do público.
E nós agora estamos a fazer a renovação desse documento e chamamos as crianças a este processo. Chama-se Valongo 4.0 e chama-se À Procura do Meu Lugar. E então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer o processo da remodelação deste documento com toda a população está a ser chamada a pronunciar-se sobre a remodelação deste documento, mas em particular as crianças, e desta vez estamos ainda a ir mais longe, porque não são as crianças a partir dos 6 anos, e sim as crianças a partir dos 4 anos. Estamos a ir aos jardins de infância, a perguntar às crianças quais são os sítios na comunidade onde elas se sentem bem, porque é que se sentem bem nesses sítios da comunidade e o que é que elas acham que faltam nesses lugares. Porque, efetivamente, o nosso mundo é aquilo que nós conhecemos, independentemente da grandeza daquilo que conhecemos ou não. E aquilo que estavas a dizer, para mim, faz todo sentido, que é não tem a ver com o tamanho, o meu tamanho, tem a ver com as minhas potencialidades e as minhas capacidades, não é? Portanto, estamos a trazer as crianças também, os mais pequenininhos, a este processo, e está a ser um desafio espetacular, muito bonito, que estamos a desenvolver também aqui com as universidades. Nós temos sempre algum cuidado com o envolvimento e o rigor académico, e pedimos sempre aos nossos académicos para nos ajudarem, e também neste processo isso está a acontecer, e está a ser maravilhoso, a aprendizagem está a ser maravilhosa mesmo. Que bom, muito feliz. Há alguns termos, Maurício e Isabela, que são diferentes entre Portugal e o Brasil. A Câmara Municipal, onde trabalha a Gisela, corresponde à Prefeitura do Brasil. E há pouco falava também noutro termo, Plano Diretor Municipal. Pois, eu tentei explicar um bocadinho o que era. Tem o mesmo nome, eu acho, aliás, no Brasil. Tem o mesmo nome. De desenvolvimento urbano, como é que é? Agora é ambiental, não? É de DUA, no Brasil, agora. Mas era só para clarificar, porque a Câmara Municipal também existe no Brasil, corresponde à nossa Assembleia Municipal em Portugal. Então, e os vereadores são os secretários. Os vereadores de Portugal são os secretários de Brasil. Então, você vai se habituando, mas... O nosso presidente tem esta visão muito, muito particular ligada à leitura, mesmo muito grande. Ele diz, até uma coisa que eu adoro repetir, ele diz que não há orçamento disponível para a leitura e, portanto, é o único orçamento municipal que nunca tem um teto. Se quisermos comprar 100 mil livros, compramos 100 mil livros, porque ele acredita que se há alguém interessado em querer saber mais, deve ser apoiado. E ele dá um exemplo muito parecido com o teu, Maurício, exatamente a mesma coisa. E ainda há uns dias atrás ele explicava que uma das primeiras ações que ele desenvolveu enquanto prefeito foi este do Ler Não Custa Nada, como uma forma de gratidão às bibliotecas públicas que nós tínhamos antigamente, que eram financiadas pela Carlos Gulbenkian. O Nelson deve-se recordar destes tempos. Eram as únicas fontes de livros que nós tínhamos disponíveis antigamente, e foi assim que ele aprendeu, e particularmente que eu também li muito, foi à custa destas bibliotecas que nos permitiam sonhar mais e conhecer mais mundo, não é? Que não havia internet antigamente. Deixa eu te fazer uma pergunta mais. Uma das coisas que nós temos observado aqui, e eu quero saber, por exemplo, se isso seria algum pré-requisito do projeto de investimento, é que, por exemplo, principalmente no aspecto de inovação, nós precisamos ter acesso à tecnologia, acesso à informação. Então, por exemplo, quando você coloca uma leitura, um orçamento ilimitado para a questão de leitura, você está criando acesso ilimitado para todas as pessoas que tiverem a potencialidade e o desenvolvimento dessa ação. Então, eu acho muito bom. Aqui no Brasil, em alguns casos, nós estamos identificando que o provimento de acesso a meios de infraestrutura e tecnologia para a execução do processo vai ser um fator limitante. Ou seja, talvez aqui nós vamos ter de precisar comprar um computador, um fundo verde para a pessoa fazer uma coisa, um computador. Vocês acreditam que vão precisar de algum tipo de infraestrutura do projeto para isso? Ou não? Vocês têm comunicação, conseguem garantir uma... Porque o que nós não queremos assim, é que, de repente, o município de Portugal tem uma qualidade maravilhosa de acesso de som de voz, e lá o município do interior do Brasil não consegue se conectar. Vocês precisariam de algum investimento do projeto também, provimento de acesso para essa rede de comunicação, de voz, de vídeo, como a gente está fazendo aqui, ou não? Vocês acham que o município tem? Honestamente, nós temos feito um investimento tecnológico gigantesco mesmo.
para terem uma noção, no âmbito do orçamento participativo, houve um momento, há uns 4 anos atrás, onde uma criança propôs a criação dentro da sala da escola, uma sala de aulas do futuro, tecnologicamente mais avançada, onde os meninos tivessem computadores e tablets, onde o quadro de giz fosse um quadro tecnológico, e o presidente gostou tanto desse projeto que fez um investimento gigante de 40 milhões, não, de 4 milhões, de 4 milhões, e equipou todas as escolas do concelho com este tipo de equipamento, este tipo de tecnologia. Para além disso, nós concorremos a um projeto e ganhámo-lo, e agora estamos a fazer a colocação de pontos Wi-Fi na cidade para que a cidade tenha uma cobertura de Wi-Fi. Portanto, o investimento que nós estamos a fazer é muito grande do ponto de vista tecnológico, à nossa escala, à escala do nosso espaço de atuação, é muito grande mesmo. Sinceramente, acho que nesta fase não seria necessário retermos algum tipo de investimento do projeto para esta questão, porque estamos a conseguir resolvê-lo por outras áreas. Então, só para comentar que, por exemplo, uma das entregas do projeto no final do período é a construção de 16 espaços de inovação no Brasil, justamente para trazermos essa tecnologia. Então, essa simples experiência da utilização desse investimento de 4 milhões de euros na construção das escolas de futuro já é um denominador assim gigantesco para trazermos para a nossa realidade, falando o seguinte: olha, esse espaço do futuro, esse espaço da informação já é uma realidade, pode se tornar uma realidade aqui. Nós pretendemos talvez montar o nosso primeiro, logo que começarmos depois do processo de avaliação, e irmos trazendo essa realidade para vocês. Mas importante, esse é um checklist importante para garantir que todos tenham a mesma condição de acesso tecnológico, tanto aí quanto aqui. Claro. Que uma coisa que percebi que é interessante é que nós aqui estamos a falar da prática intercambiar, mas na verdade a Gisela falou de decisões tomadas dentro daquela prática, e tu estás a visualizar até aquelas decisões como elemento que se poderia reproduzir. Então, o que é muito importante é aprofundar estas coisas, não apenas em relação às metodologias usadas, mas aos próprios resultados em termos de produtos inovadores. Ou seja, é inovador o método, mas parece que alguns dos resultados que vêm da cooperação com a população também são inovadores e podem dar ideias para ser reproduzidos ele mesmo, independentemente se tu reproduz eles por via de um processo participativo ou por via de uma decisão top-down, mas o objeto, a sala do futuro, é em si algo interessante que pode ser transportado, digamos, de um lugar a outro. Nós temos tido muitos exemplos desses, Giovanni, onde, por via da consulta à população, mesmo projetos que não ganharam, fomos buscar essas ideias para realizá-las interna e externamente, ou seja, temos vindo a fazer muito disto. Os nossos parques infantis, por exemplo, foi outro exemplo, também produto do orçamento participativo jovem. As crianças pediam-nos muitos espaços de brincadeira, espaços de brincar, e nós conseguimos perceber que esta era uma necessidade e fizemos um investimento gigantesco também em espaços de brincar. E agora, no À Procura do Meu Lugar, neste projeto que eu vos falei da renovação urbanística e do estudo da renovação urbanística, nós estamos outra vez a sentir esse efeito, que é, para além dos espaços normais específicos para o brincar, adaptar outros espaços da comunidade que não tenham sido criados com o fim da brincadeira, do fim da utilização das crianças, serem também eles espaço de brincadeira. Portanto, a ideia é trazermos as crianças novamente para a vida e para poderem se sentir confortáveis e estar confortáveis no seio das nossas cidades e no seio dos nossos espaços. Maurício, tem uma ideia que... desculpa, Nelson, estavas a dizer. Sim, eu ia colocar mais uma questão... Estamos a aproximar também do horário, mas ia colocar mais uma questão. Aliás, são duas. Uma tem a ver com o segundo cluster que é indicado. Naturalmente, a descrição da prática que era pedida era sobre o cluster preferencial, mas nós pedimos também que nos indicassem um segundo cluster, porque uma vez estando dentro da cooperação, é normal que a cooperação possa ir além do que daquelas áreas que são indicadas. E havendo 4 clusters, pedimos pelo menos a indicação de um segundo preferencial, digamos.
E vocês indicaram o desenvolvimento económico e inovação. Não têm que agora expressar, mas se tiverem isso presente, qual seria, ou se têm alguma outra prática que quisessem deixar como referência para depois dentro daquele projeto Comunidade Mais Participativa, Comunidade Mais Crescida, eu comecei por vos explicar que uma das nossas áreas de investimento foi na cidade, no espaço geográfico. Uma das coisas que nós fizemos foi usarmos aquilo que nós tínhamos como os nossos referenciais de vida, ou seja, o nosso passado, que até então não usávamos para nada, ou seja, nós somos uma cidade que vive ao lado, encostada à segunda maior cidade do país. Isso faz de nós o quê? À partida, uma cidade de segunda opção, uma cidade dormitório, uma cidade onde as pessoas só vivem ali porque não conseguem viver na cidade grande, não é? Não têm possibilidades económicas ou não têm condições para viver na cidade grande. E o que nós fizemos foi dar a volta a este processo e dar a volta a esta ideia. E como é que nós o fizemos? Investimos naquilo que são as nossas características identitárias mais distintivas. Fomos buscar as nossas tradições e começamos a elevá-las e a disseminá-las com orgulho. E isso fez com que começassem a surgir lentamente. Nestes 7 anos já começamos a ter alguns resultados disso, começaram a surgir movimentos económicos em torno destas práticas. Dou um exemplo. Uma das nossas tradições é o brinquedo tradicional, o pão e o biscoito. E em torno destas duas grandes tradições, o brinquedo e o pão e o biscoito, nós começamos a fazer um investimento nestas logomarcas e agora nós já temos jovens que estão a desenvolver projetos económicos em torno da defesa dos biscoitos tradicionais, novas biscoitarias, novos salões de chás, novas casas dedicadas ao nosso biscoito tradicional. Biscoito é a mesma coisa no Brasil, não? É a mesma coisa, não é? Bolacha. Sim, pronto. E em torno do brinquedo tradicional. Mas é a mesma coisa. Do brinquedo tradicional aconteceu-nos a mesma situação. A outra grande inovação foram as nossas serras. Nós temos mais de 50% do nosso território é zona verde, que até então não servia para nada. Nós deixávamos estar ali, havia exploração das árvores e pouco mais. O município, a prefeitura, não tinha um grande desenvolvimento. O que é que nós fizemos? Fizemos um grande investimento na lógica do desporto outdoor. E esse investimento trouxe proveitos económicos. Neste momento, nós temos todos os fins de semana de provas federadas, ou seja, provas oficiais, a decorrerem nos nossos espaços verdes. E isto trouxe, logicamente, rentabilidade económica para o nosso turismo, rentabilidade económica também para os operadores desportivos em torno desta área. Ou seja, ao nível do desenvolvimento económico, houve aqui uma mudança de metodologia e uma mudança de mentalidade muito grande que já começou a trazer-nos um retorno. E obviamente que se nós temos orgulho do sítio onde vivemos, cuidamos melhor dele, não é? E por isso trouxe... no fundo é toda uma roda cheia de muitos dentinhos que funciona, que está a funcionar e que está a começar a trazer-nos alguns frutos. Eu acho que este foi o grande caráter inovador, que foi para trazermos rentabilidade económica para o nosso município, nós mudamos o mindset, mudamos a mentalidade. E hoje em dia, a pior coisa que nos pode acontecer é as pessoas continuarem a sentir que vivem num território dormitório. O que nós queremos é que as pessoas tenham orgulho na sua terra e, ao terem orgulho, a defendam e a protejam. E, portanto, esse é que é, digamos que a grande inovação que nós trouxemos para o processo económico foi esta mudança de mentalidade. Acho que nesse sentido o que tu dizias sobre a importância da avaliação de impacto poderia ser um ponto de partida, na verdade, para a cooperação. Ou seja, como é que se avalia o impacto mútuo dessas inovações? Como é que uma beneficia a outra? Como é que estes processos participativos operam positivamente, não um por um, mas em conjunto? Porque uma das fraquezas que vocês reconheciam na sua apresentação era que até agora avaliam um por um os programas e não em função das sinergias que ele determina e do impacto nos utentes, nos utilizadores.
Então, provavelmente seria bom também se algum parceiro brasileiro, agora sei que Canoas recuperou o seu sistema participativo, que tinha sido cancelado nos últimos anos, agora com um novo prefeito, mas se alguém tiver um sistema desse tipo e já começou a fazer avaliação, poderia ser muito útil saber como é que as avaliações de cada programa juntam-se para ver como é que um ajuda o outro e como é que o impacto no final não é fruto de um ou do outro, mas é do conjunto das coisas que se fazem. Exatamente. Ou então, se não houver ainda ninguém com estas respostas, pelo menos alguém disposto a pensar connosco umas respostas, uma Para solução, fazer um estudo para estudarmos juntos, comparativo, exatamente. ou construir indicadores, ou sim. Nós ainda há pouco tempo tivemos num estudo europeu em que a pergunta era porque é que os cidadãos não participam? E foi um estudo europeu onde nós estivemos envolvidos e aliás, com o professor Ivo Cabana, o Nelson, eu julgo que chegou ao teu conhecimento. E a ideia era mesmo esta, era nenhum de nós tinha soluções. Nós estamos a tentar encontrar soluções em conjunto, não é? Pensando todos juntos, pensamos melhor, não é? Eu tenho uma última questão. Maurício, micro. Pois não. Força. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Sim. Isso acho que é muito importante, que, por exemplo, a gente sai um pouco dessa coisa só da cooperação cedida ou recebida, mas uma cooperação construída, né? Ou seja, dois atores legítimos com características interessantes, olhando para si e olhando para o mundo para incorporar o que tem de possível e de melhor na realidade de ambos. Também é uma perspectiva gigantesca e acredito que será justamente o caminho para o qual nós vamos avançar na hora que os outros municípios começarem a se somar ao cluster. E aí deixa de ser uma relação de 1 para 1 e passa a ser de 1 para vários, aqui, América Latina e outros clusters. Mas é muito bom ver os municípios já com esse grau de maturidade, ou seja, talvez não saibamos tudo, talvez tenhamos que aprender juntos e talvez tenhamos que aprender com o outro, porque ainda não tem a solução. Mas esse ponto que o Giovanni coloca da capacidade de obtenção de indicadores que possam realmente explicitar o que está acontecendo na realidade é muito positivo. Nelson? Eu tenho uma última questão para a Gisela, ou para o Pedro, como vocês entenderem, que é a seguinte. Enfim, a prática que vocês nos propõem é consolidada, portanto tem 7, 8 anos e ela tem vindo a ser melhorada e aprofundada ao longo dos anos. E a pergunta, também para depois vermos como encontrar eventuais respostas no âmbito da cooperação, é se tivessem que identificar uma fragilidade desta prática, aquilo que vocês acham que ainda não está totalmente conseguido como gostariam que estivesse, qual é que identificariam essa fragilidade? Se é que ela existe, mas enfim, se conseguem identificar, poderia ser útil para nós entendermos também. Nelson, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, mas acho que sou muito consciente das dificuldades que tem essa ambição. Eu acho que o nosso projeto tem uma fragilidade enorme, que é muito grande, são 100.000 projetos dentro de um só. E às vezes a nossa dificuldade é ligar uns com os outros por forma a rentabilizar e a potenciar os resultados. Muitas das vezes a dificuldade que nós temos é este projeto é muito bom para este grupo populacional, este é muito bom para este grupo populacional e como é que agora nós linkamos isto tudo e fazemos com que outros grupos populacionais que não estão diretamente envolvidos também venham beber deste conhecimento e venham beber desta aprendizagem. E, portanto, acho que a maior fraqueza que eu apontaria, já falei da questão da avaliação de impacto, que é um desafio, muito mais que uma fraqueza, eu acho que até é um desafio. Mas falaria da questão da avaliação de impacto e falaria também desta questão de potenciarmos ainda mais os nossos então seria projetos. A ideia da construção sistémica. Isso mesmo. Seja, de construir aquela cooperação entre os diferentes canais que vos permita de gerir, monitorizar e avaliar os impactos de uma forma cooperativa entre os projetos. É isso mesmo. Mas eu entendi, Giovanni, eu entendi também que a Gisela estava a dizer que uma das preocupações que tem é conseguir trazer outros grupos populacionais que não... Completamente. É isso, é no sentido de... É diferente do que estás a dizer. Ir buscar,
Nós envolvemos o grupo A, envolvemos o grupo B, mas há o C, o D e o E que nós poderíamos envolver, embora não de uma forma direta, porque não cabem 100.000 pessoas em todos os projetos, mas como é que nós fazemos com que os outros grupos venham também beber deste resultado? Vocês têm identificados esses grupos? Nós estamos a identificar esses grupos, aliás, temos aprendido muito convosco, Nelson. Um trabalho. Não consigo deixar de o dizer. Do último estudo da RAP, não é? Mas tens ideia de identificar um grupo ou dois que possam ser úteis para depois nós partilharmos dentro da cooperação, eventualmente? Pedro, querias falar? Não, pareceu-me que ele tinha pedido para Não, falar. eu estava só a reforçar realmente essa questão dos sobre-representados, realmente que o estudo veio enfatizar e veio realmente dar ênfase à cobertura desses grupos que estão menos representados. Nós cada vez mais, tal como todas as regiões, estamos a aprender a envolver ainda mais as mulheres, a envolver ainda mais os jovens e a envolver ainda mais os séniores. Todos estes grupos populacionais preocupam-nos muito e queremos elevá-los ainda mais, com características específicas, cada um deles, mas é por aqui, o caminho tem sido muito por aqui. Okay, muito obrigado, Gisele e Pedro, também. Acho que são pistas importantes para depois vermos e explorarmos, porque há aqui um trabalho consolidado com crianças, é muito visível esse enfoque no trabalho que tem sido dado do município, crianças, jovens, mas há aqui também uma consciência de que este trabalho poderia ser enriquecido com o envolvimento de grupos como os séniores e, enfim, uma maior igualdade no acesso entre homens e mulheres também. Isso Exatamente. É importante. Uma coisa que eu queria deixar claro era, nós dissemos na candidatura, mas eu acho que não quero mais reforçar e aproveitar este momento. Primeiro para agradecer, obrigada por nos darem esta oportunidade de nos fazermos ouvir mais uma vez, mas deixar claro que, independentemente de sermos ou não escolhidos, nós gostávamos de estar perto. Porque lá está, era aquilo que eu dizia, mesmo que não façamos parte do grupo A ou do grupo B que vai estar diretamente envolvido, deixem-nos ser o C, o D ou o E, porque nós temos a certeza que temos muito a aprender uns com os outros e gostaríamos mesmo de estar envolvidos e de aprender com todos vocês e pelo menos aprendendo e conhecendo as vossas práticas. Portanto, se de alguma forma daqui não resultar uma cooperação direta, que resulte pelo menos uma ponte de trabalho e uma ligação de trabalho para podermos vir a colaborar noutras oportunidades. Obrigada, Gisela. Maurício. Eu quero só dizer que sim, e inclusive uma das principais características que nós precisamos aprender aqui no Brasil é a construção de pontes. A nossa capacidade de construção, conexão e gestão de redes, ela tem funcionado sim em alguns aspectos para redes muito específicas, mas nós precisamos, enquanto Brasil, aprendermos a interagir mais, termos justamente essa postura desbravadora e ao mesmo tempo serena e pés no chão de vocês queremos colaborar juntos, queremos fazer. Então, eu acredito que sim, o modelo da estrutura de Portugal permite essa coisa da inclusão e das pessoas que estarão junto colaborando, e nós estamos querendo justamente evoluir. Lógico, o processo seletivo segue as regras do edital, e aí nós temos que ouvir todas as candidaturas, né? Mas eu agradeço demais, em nome aqui do Brasil, do nosso presidente Vladimir Arruda, a atenção de vocês em, primeiro, se candidatarem ao processo e estarem conosco aqui, contribuindo. E saiba que essa entrevista vai ser vista por muita gente, principalmente as equipes do processo Devia-me ter seletivo. dito que eu tinha-me arranjado, Maurício. Eu ainda errei o negócio, nem os microfones consegui configurar, mas estamos todos bem. Agradeço muito a atenção de todos. Maurício, deixa-me contar-lhe uma coisa. Há uns 20 anos atrás, fizemos uma candidatura, sem muita fé, mas com muita esperança, a um projeto ambiental aqui no município. Achávamos que não íamos ser eleitos, porque achávamos que éramos muito pequeninos para sermos eleitos. A verdade é que fomos. E esse processo, 20 anos depois, foi a semente que fez nascer o maior parque de serras do país, criado por 3 entidades municipais. Ou seja, hoje em dia nós já não temos ali um jardim, temos ali uma serra protegida e trabalhada e defendida
se Deus quiser, para muitas gerações. Portanto, acredito que todas as sementes que nós depositarmos na terra com carinho, algum fruto vão dar. E por isso é que dizia que acredito que esta reunião pode trazer também muitos frutos para todos nós. Não roubo mais tempo, porque eu era até às 3, não era, Nelson? Não, tranquilo. O link está aberto, portanto, a próxima autarquia a entrar vai pedir autorização, entrará, não há problema nenhum. Mas eu, da minha parte, só tenho que agradecer e não tenho mais nada a questionar. Aliás, já temos aqui alguém para entrar. E agradeço à Gisela e agradeço ao Pedro. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Não, só me resta agradecer, desejar-vos boa sorte para o resto das entrevistas e até breve. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Fiquem em segurança, obrigado. Até à próxima, até breve, com licença. Eu vou